Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá dando continuidade à coragem de falar, né? Coragem de se comunicar. Que falar a gente sabe. A grande questão é como que nós vamos, né, nos comunicarmos. Então, desde o início da semana nós estamos aqui dando dicas de como a gente pode melhorar essa comunicação e por que que nós travamos muitas vezes com essa comunicação. Ontem, né, eu falei que os padrões emocionais que são formados aí com essa questão do julgamento, que nós trazemos desde a nossa infância, até antes até mesmo de nós nascermos. Por quê? Porque nós temos a nossa ancestralidade que também vem passando de geração em geração, hábitos e costumes e tradições que nós vamos colocando e muitas vezes nós entendemos como sendo correto, como sendo verdadeiro. E o que nós fazemos a partir desse contexto? Nós gostamos muito de determinadas pessoas ou nós queremos fazer parte de determinado ambiente, então nós vamos nos adaptando. Isso tem algum problema? Não, nós não temos problema quanto a isso. A grande questão é a forma de como você está se adaptando a tudo isso e em que ambiente você está se adaptando, porque o ambiente, ele também faz com que a gente vá se moldando, a gente vai se adaptando. E muitas vezes o que eu faço? Eu deixo de ser eu mesma, para quê? Para poder me adaptar ao outro e nesse contexto eu deixo de ser quem eu sou. Porque muitas vezes em um determinado ambiente as pessoas começam a me julgar, começam a dizer que não é bem assim, não é assim que se fala, não é assim que acontece e você vai se moldando aquele ambiente. Tem problema isso? Não, desde que seja você na sua essência, do seu jeito, se comunicando da sua forma. A partir do momento que você deixa de ser quem você é, você deixa de fazer as coisas, se comunicar de acordo com a sua essência, o que vai acontecer? Você vai se adaptando e vai começar a se irritar. Por quê? Porque você não está sendo você. Olá, bom dia, Marcos. Tudo bom? Prazer em revê-lo. Bom dia, Márcia. Vamos ver quem está chegando aqui. O André. O senhor Kirchner. Kirchner é meu ex, um dos meus ex. Eu sempre falo, tenho vários ex e dentre eles o senhor Kirchner está aí. Enfim, vários alunos sempre presentes. Gratidão sempre aos meus alunos, porque eu sempre falo, os meus alunos, eles são os meus melhores professores, então aprendi muito com os meus alunos, e eu sempre falo, enquanto eu não estiver, quando eu parar de aprender, eu paro de trabalhar na profissão que é ser docente, tá bom? Então, voltando a essa questão de adaptar-se, então, quando a gente começa a ter esses padrões emocionais, nesses padrões emocionais, o que acontece? Eles são, né, eles vêm com a gente por quê? Porque em algum momento, principalmente os negativos, padrões emocionais negativos, eu gosto muito daquele local, eu gosto muito das pessoas que estão ali e eu vou adequando a minha linguagem, eu vou adequando o meu jeito de ser para fazer parte daquele contexto. E uma vez fazendo parte daquele contexto, eu acabo me sentindo ali, né, naquele ambiente, fica uma coisa mais favorável. Ah, Márcia, bom dia. Muitas vezes eu acabo fazendo coisas que eu não gostaria, não está de acordo com a minha essência. Para ficar mais claro, eu vou colocar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele sempre sonhou em medicina, né? Queria ser médico, etc. Só que ele não conseguiu, até por questões financeiras, entre outras coisas, ser esse médico que ele sempre sonhou. Então, o que ele foi fazendo? Ele foi colocando para o filho dele, desde pequeno, livros de medicina, várias coisas, e nesse contexto, o que acontece? O filho foi crescendo, entendendo que ele tinha o dom para medicina. Só que quando você começa a conversar com ele, na realidade não, o sonho dele é gastronomia. Então percebe? Está fazendo medicina, ele está fazendo algo que é sonho do pai, ele está realizando um sonho do pai. Por que ele está fazendo isso? Porque ele ama demais esse pai, ele não quer magoar o pai, então ele está se magoando para poder realizar um sonho que nem é dele, é do pai, mas ele quer ficar bem, ele quer ficar ali com o pai
e ele quer que o pai tenha orgulho dele, que o pai fale, poxa, olha só que legal, meu filho está fazendo medicina, aquela coisa toda que é um sonho do pai e não um sonho dele. Então, ele acaba se adaptando a isso tudo e o que começa a acontecer? Alguns conflitos, isso é inconsciente, ele acaba tendo conflitos, e principalmente internos, e a comunicação dele começa a ficar complicada, por quê? Porque ele não está fazendo aquilo que ele gosta, que é gastronomia. Então ele está fazendo o quê? Ele está fazendo medicina, vai ganhar dinheiro, vai, ele será um bom profissional, até porque é uma pessoa ética, uma pessoa que tem valores, e ele vai fazer isso sim, da melhor forma possível, e com certeza será um grande médico. A grande questão é, ele está fazendo, né? Primeiro ele ter para ser, ele será está fazendo medicina e ele terá várias coisas nesse contexto financeiramente, mas ele não está sendo ele na sua essência. Esse é o grande problema. Quando eu começo a fazer algo e eu não estou sendo eu na minha essência, ou seja, ser para ter. Quando sou eu começo a fazer aquilo que eu gosto e nesse contexto, o que acontece? Eu confio no processo e eu vou vivenciando o processo, e ao vivenciar o processo as coisas vão acontecendo com harmonia, as pessoas que têm que chegar à minha volta ali para contribuir comigo, elas vão chegando, a minha comunicação flui com facilidade, por quê? Porque eu estou sendo eu. E eu vou, trabalhando nesse processo, não fico nada engessado, flexível, eu vou fazendo as coisas de acordo com o que, a minha essência. Então a comunicação flui, eu passo, não fico sendo ranzinza, chato, porque inconscientemente a gente acaba fazendo aquilo que a gente não gosta, a gente acaba se irritando, a gente acaba fazendo as coisas, mas nós começamos a reclamar demais, nós começamos a ser perfeccionistas demais, controladores demais, porque nada pode sair ali daquele, do meu controle, porque se eu perco o controle, eu perco, ou seja, eu perco o norte. E a grande questão é, quando você está sendo você, na sua essência, não tem problema nenhum perder o controle. Controle no sentido de que não é necessário todo mundo fazer da forma como eu quero, como eu desejo, e sim, as coisas vão acontecendo e fluindo de uma forma natural. Então, para e pensa, você está fazendo as suas coisas de acordo com a sua essência? Se não, começa a perceber, qual é o meu propósito? Qual é a minha essência? E Sandra, como que eu faço para descobrir qual é o meu propósito? Porque no decorrer da minha vida eu estou sempre o tempo todo me adaptando para agradar pai, para agradar mãe, para agradar amigo, para agradar esposo, namorado, e nisso tudo eu acabo me perdendo, eu me perdi. Então, nesse contexto, eu falo por mim, teve uma hora que eu também estava no meu propósito, mas eu não estava mais conseguindo fazer aquilo que é da minha essência. O que é da minha essência? Sempre contribuir e ajudar com o outro. Então, dentro da minha profissão, sendo professora, quando me dão a ementa, eu ainda consigo trabalhar de acordo com a minha essência em algumas coisas, mas não tudo. Então, hoje, estando aqui com vocês, eu consigo fazer um trabalho de acordo com a minha essência, aquilo que eu gosto, propósito de vida que eu tenho aqui é ajudar as pessoas através do meu dom, que é a fala, a palavra, a comunicação. Coisa que eu tinha perdido no decorrer da minha vida, eu tinha isso muito forte na minha infância, mas no decorrer as coisas vão acontecendo, a gente vai tentando se adaptar, porque a gente não quer ser criticado, porque a gente não quer ser julgado, medo de que os outros comecem a rir de você, o que vão falar, o que vão dizer, e acho que para que os outros não fiquem rindo, por exemplo, de você, igual por ter o sotaque que eu tenho, muitos riam do meu sotaque na escola, em alguns lugares, eu acabava me fechando, falava muito pouco, até para que não percebessem que eu tinha esse sotaque, mas eu nunca perdi ele. Então você vai se fechando, e ao se fechar, você se fecha para aquilo que você veio fazer aqui nesse mundo, que é trabalhar o seu propósito, que está de acordo com a sua essência. Então hoje eu me sinto mais à vontade falando das coisas que eu gosto, que eu acredito, que eu acho que pode ser contribuição, por exemplo, falando hoje de comunicação, a coragem de se comunicar, que eu tinha isso muito forte na minha infância, eu fui perdendo no decorrer da minha vida. Por quê? Porque eu fui me adaptando para poder ser aceita, e hoje eu percebo que não, vai ficar comigo as pessoas que, ficarão comigo as pessoas que realmente gostam de quem eu sou, da forma como eu sou, e não eu tendo que me adaptar para fazer parte de um determinado ambiente, e eles têm, e ser aceita porque eu me adaptei. Não, eu sou da forma como eu sou, aonde eu chego hoje,
as pessoas vão me aceitar do jeito que eu sou. Ok, se não me aceitar, tá tudo bem também. Eu sempre falo nesses 2 últimos anos, quase 3 anos, que eu venho fazendo essa mudança, principalmente para online, eu percebo que várias pessoas saíram da minha vida. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Gosto delas também, continuo gostando. Foram contribuição para mim. Naquele período foi contribuição, porque elas também fizeram com que eu visse várias coisas que eu não estava vendo, não estava enxergando. Então, é o ditado, né? Se não é bênção, é lição. Então, eu vejo várias bênçãos eu tive sim no decorrer da minha carreira, do meu caminho, e eu tive muitas lições também. Então, percebam, vocês estão fazendo aquilo de acordo com a sua essência? Ah, Sandra, como que eu vou perceber isso? Lembra da sua infância, lembra quando você era criança, o que você gostava de fazer? Ah, mas hoje eu não posso mudar assim. Ok, você não pode deixar o seu emprego também, não vou dizer para você deixar o seu emprego, pronto, vou fazer outra coisa. Não, mas começa a trazer isso de novo. Quem era essa criança? O que ela gostava de fazer? Você está fazendo as coisas que você gosta realmente? E aí vai mudando, né? É um processo, mas vai fazendo esse processo de acordo com o seu ser e não ter, porque as pessoas que fazem para ter e depois ser acabam se complicando, porque chega no final, quando eu me aposentar, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Quando eu me aposentar, ok, quando eu me aposentar, hoje eu sou médico, amanhã eu faço gastronomia, eu gosto de cozinhar, então quando eu me aposentar, não é quando você se aposentar, é agora, fazer aquilo de acordo com a sua essência, porque aí você não ficará doente, você vai fazer as coisas de acordo com o que você ama, com aquilo que você gosta. E quando eu faço as coisas da forma como eu gosto, ou seja, que é de acordo com a minha essência, eu tenho um propósito de vida, esse propósito eu transformo ele em uma ação, que é o meu trabalho, e através do meu trabalho eu coloco para o outro como contribuição. Aí sim você estará de acordo com a sua essência, com o seu propósito, e todos os problemas que aparecerem na sua vida serão o quê? Coisas vistas como aprendizado e não como uma tortura. Então, nesse processo você começa a confiar no processo, ou seja, você terá os obstáculos e você verá eles como lição ou como bênção, tá bom? E isso vai facilitar com certeza a sua comunicação, porque você está sendo você na sua essência. Para ter uma boa comunicação, eu tenho que ser eu mesma, tá bom? Amanhã a gente volta às 8 horas novamente, tá bom? Hoje, a gente tá fazendo entre 10 e 15 minutos, tá? De dicas para falar o que acontece com a gente, por que eu não estou me comunicando bem e como eu faço para me comunicar bem. Porque não são só regras de oratória, como eu vou me posicionar para a câmera, como que eu devo falar, não, existem essas regras, existem, nós vamos colocar aqui. Mas antes disso eu preciso entender como eu sou e por que eu estou me comunicando da forma como eu me comunico. Tá bom? Então, passa aí para quem está precisando, que você saiba que, assiste lá a Sandra, ela tá dando algumas dicas. Nós temos hoje às 8 horas, 20 horas, o nosso encontro Dominadores de Emoção, né? Nosso grupo de Dominadores de Emoção. Entra no WhatsApp, lá eu darei o link para a aula de hoje, para o bate-papo de hoje, porque fica ali num grupo fechado, as pessoas falam e hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Então, não perca, assista as outras lives que eu já coloquei aqui também, que são boas dicas para que você possa melhorar a sua comunicação e tenha coragem de se comunicar da forma como você é, tá bom? Fala aí pro pessoal que a Sandra está aqui às 8 horas da manhã. E nós vamos dar continuidade até o final do mês falando sobre a coragem de se comunicar. Gratidão a todos que estiveram aqui, beijo e vai ficar gravado. Quem quiser assistir, assiste, avisa os amigos que tem boas dicas aqui. Beijos, até mais.